Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. De Faro. Notícias às 7 na Rádio Observador com Carla Jorge de Carvalho. O governador do Banco de Portugal recusa a tese do milagre económico do governo de António Costa. Em entrevista ao Observador, Álvaro Santos Pereira alerta o atual executivo da AD que o país precisa de reformas para crescer mais e dá o exemplo das alterações ao Código do Trabalho. Álvaro Santos Pereira reconhece que a economia portuguesa tem vindo a crescer nos últimos anos, sobretudo depois da adesão ao euro. No entanto, diz que não houve nenhum milagre económico, como defendeu o antigo primeiro-ministro António Costa, e deixa um recado ao atual governo. São precisas reformas, caso contrário, o país não vai ter crescimentos além dos 2%. Nós, neste momento, com crescimentos de cerca de 2%, crescimentos totais, estamos a falar de uma economia que claramente está bem melhor do que estava nos anos após termos aderido ao euro, não é? Portanto, e esses anos até à crise financeira e um pouco depois. Quer isso dizer que somos um milagre económico? Não, não somos. Nós estamos com uma economia a crescer de uma forma moderada. Nós precisamos crescer mais. Para crescermos mais, precisamos de reformas. Álvaro Santos Pereira diz que quer ver mais consenso entre governo e partidos da oposição para que tal aconteça, nomeadamente na legislação laboral. O governador do Banco de Portugal gostaria de ver essa discussão regressar à concertação social e à Assembleia da República. O que eu gostaria que nós voltássemos é exatamente pensar a nível global e com o maior consenso possível quais são as reformas que nos poderão tornar mais competitivos e isso vai nos ajudar a melhorar a produtividade, não é? Pergunta-me na questão laboral. Eu já há muitos anos que defendo isso e, aliás, a OCDE faz a mesma coisa e vários bancos centrais falam sobre esta matéria. Eu defendo um modelo de flexi-segurança, ou seja, eu defendo que tem que haver maior flexibilidade, mas protegendo mais o trabalhador, ou seja, dá-se mais flexibilidade no posto de trabalho, mas protege mais o trabalhador. Ora, o governador do Banco de Portugal não esclarece se a reforma laboral, que tinha sido proposta pela AD, que foi chumbada no Parlamento, vai ou não ao encontro desse modelo de flexi-segurança que defende. Outra das reformas que Álvaro Santos Pereira gostaria de ver discutida é a do sistema de pensões. Nesta entrevista ao Observador, o governador do Banco de Portugal diz que o país precisa de um consenso partidário para atingir um modelo inspirado nos países escandinavos. E já pode ouvir o Sob Escuta em podcast. A entrevista ao governador do Banco de Portugal passa aqui na rádio depois do Jornal do Meio-Dia. O prazo para a classificação dos exames nacionais terminou ontem, mas a missão Escola Pública garante que ainda há professores a corrigir provas esta manhã. A denúncia é feita à agência Lusa por uma fonte deste movimento que reúne professores. A porta-voz indicou conhecer relatos de colegas que receberam ontem à noite itens para classificar, sobretudo relativos às provas de matemática e de português, e que se continuaram a registrar alguns problemas já identificados anteriormente, como a ausência de folhas de continuação ou folhas com caligrafia diferente. Recorde-se que ontem de manhã o ministro Fernando Alexandre tinha garantido aos jornalistas que já estavam corrigidas 99% das provas. Até ao momento o Ministério da Educação ainda não confirmou que a totalidade dos exames já está classificada. As pautas com as notas devem ser afixadas amanhã nas escolas, dia em que o ministro é chamado ao Parlamento para um debate de urgência. Esta tarde realiza-se o debate sobre o Estado da Nação, com a presença do Governo. Este debate, Carla, deve ficar marcado pelos problemas relacionados com a correção dos exames nacionais e também com a ameaça de um inquérito parlamentar. O tom tem vindo a subir por parte do Partido Socialista. José Luís Carneiro diz que o processo expôs a incapacidade do Governo, pondo em risco o futuro de milhares de jovens. Ontem à noite, em entrevista à CNN de Portugal, o líder socialista admite avançar com uma comissão parlamentar de inquérito. Se na sexta-feira houver falhas e se mantenham as falhas, é muito provável que a nossa decisão, ouvirei os órgãos do Partido Socialista, vou ouvi-los, aliás, no decurso das próximas horas, quer o Secretariado Nacional, quer a Comissão Política Nacional, é provável que o PS venha a acompanhar a iniciativa de uma comissão de inquérito.
É provável que o PS vá nesse caminho. José Luís Carneiro diz que tem recebido muitas queixas de professores e que vai ser preciso apurar o que correu mal neste processo. Ora, o líder parlamentar do PSD sai em defesa do Ministro da Educação. Hugo Soares diz até que a grande maioria dos professores está a favor desta mudança. A esmagadora maioria das pessoas estão de acordo. Esta é uma mudança que eu não tenho dúvida é boa para o sistema educativo, para os alunos. É mais justa, mais equitativa e é melhor para os professores, como de resto, repito, os professores consideram. Declarações de Hugo Soares depois do Primeiro-Ministro ter afirmado que a resistência de alguns professores à digitalização das provas acabou por perturbar o processo de correção. O líder da bancada parlamentar do PSD admite essas dificuldades, mas reforça que a mudança é para melhor. Quando se faz uma transformação desta monta, deste tamanho, há sempre dificuldades. Sim, nem tudo correu bem. Sim, estamos a mudar para melhor. Eu tenho dito, quero aqui repetir. Ouça, se fosse para deixar tudo na mesma, deixem governar o Partido Socialista, eles são ótimos nisso. Nós viemos mesmo para mudar. As mudanças têm resistências, como disse o Sr. Primeiro-Ministro? Claro que têm. Trazem dificuldades, trazem. Eu ainda não vi ninguém dizer no espaço público que esta mudança é para pior. Hugo Soares, ontem à noite na SIC Notícias, sobre os problemas na classificação digital dos exames. E há um outro caso a colocar neste momento o Governo sobre pressão e que está relacionado com as obras na casa do Ministro da Administração Interna. Luís Neves divulgou ao Observador as faturas das obras, mas continua sem mostrar os comprovativos de pagamento. E aqui voltamos à entrevista de José Luís Carneiro à CNN. O secretário-geral do PS diz que o Ministro deve explicações aos portugueses. Ele, mais do que qualquer outra pessoa, sabe da importância do escrutínio democrático para quem desempenha funções de natureza política e da importância que tem esclarecer todas as questões que há a esclarecer. E é isso que eu espero que ele venha a fazer. A exigência de José Luís Carneiro. Luís Neves, na entrevista à CNN Portugal. Também ontem, o líder do Chega remeteu eventuais ações contra o Governo e o Ministro para depois do debate sobre o Estado da Nação. O debate começa às 3h30 no Parlamento, vai ser acompanhado em direto aqui na Rádio Observador. Antes disso, vamos ter um explicador alargado com representantes dos principais partidos, é logo a seguir ao Jornal das 9. Rui Rio acusa o Governo de Luís Montenegro de não ter coragem nem vontade para fazer reformas urgentes no país. O antigo presidente do PSD dá 2 exemplos: a reforma no sistema político e na justiça. Rui Rio esteve ontem numa conferência em Bragança, o tema reformar o regime e o retrato da crise do regime democrático. Aos jornalistas, à margem desta conferência, o antigo líder social-democrata critica o Governo e a classe política no geral por não fazer reformas. Rio diz que os políticos têm medo de ir contra os interesses instalados no país. Muito difícil fazer reformas e os próprios classe política, chamemos-lhe assim, não gosto muito de dizer desta maneira, mas enfim, não tem tido a vontade e a coragem de as fazer. Não tem tido coragem porque tem medo também de fazer essas reformas e de mexer com interesses instalados. Porque quando se mexe com interesses instalados, obviamente que há tumultos e há problemas, porque os benefícios de uma reforma aparecem uns anos depois, mas a contestação aparece logo no momento. A verdade é que as coisas se vão desatualizando. Rui Rio, ontem em Bragança, aos jornalistas, o antigo presidente do PSD volta também a fazer críticas ao Ministério Público e à Polícia Judiciária. Considera que estas duas entidades não estão a fazer o suficiente para combater a corrupção no país. São 7h08. Carla, que outras notícias há a destacar? No Médio Oriente, os Estados Unidos continuam os ataques contra o Irão pela 5ª noite consecutiva. O Comando Central norte-americano indica que a última vaga de bombardeamentos atingiu centros de comando e instalações de defesa aéreos. A Casa Branca afirma que a prioridade estratégica é manter aberto o Estreito de Hormuz. O vice-presidente norte-americano, J.D. Vance, rejeita a ideia de enviar soldados para o Irão. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, recebe hoje representantes de mais de 70 países, incluindo Portugal, que vai estar representado pela Embaixada em Washington. Quer abordar aquilo que apelida como o ressurgimento do terrorismo político, em particular o da extrema-esquerda, que tem desestabilizado as sociedades livres e democráticas. No futebol, a Argentina é a segunda seleção finalista do Mundial. Venceu ontem Inglaterra por 2-1. A Argentina vai agora encontrar Espanha na final do próximo domingo. O jogo que define o terceiro lugar do Mundial é já no sábado, será um Inglaterra-França.